juntos aí mais uma vez, vamos para mais uma aula aí de revisão para os vestibulares e queremos falar agora de relações, tá? Elas normalmente são chamadas de relações métricas no triângulo retângulo, tá? Normalmente, quem trabalha com isso daqui vai usar uma série de fórmulas. No entanto, eu não vou fazer desse jeito, tá? Eu vou trabalhar as relações que eu tenho a partir do que a gente chama de semelhança de triângulos. Bom, primeira coisa é o seguinte, o triângulo ABC é um triângulo retângulo, tá? Então, considerando o triângulo ABC de cara, eu já tenho que identificar o teorema de Pitágoras, ou a possibilidade de aplicação do teorema de Pitágoras. Percebendo que os catetos são C e B, tá? Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus, e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, do teorema de Pitágoras, eu tiro que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ainda analisando com calma o triângulo ABC, eu posso estabelecer uma relação em relação à altura que foi traçada, tá? Eu posso dizer ainda que o A é igual a M mais N, que seria essa medida aqui. Então, daqui eu já tenho duas relações, quero montar algumas outras. As outras relações que eu vou montar vão sair da semelhança de triângulos. Quais são as semelhanças? Então, agora eu vou puxar um triângulo aqui. Opa. Eu vou puxar um triângulo retângulo e a gente vai começar a falar dele. Vamos fazer os desenhos aqui, identificando as semelhanças, tá bom? Então, aqui está o nosso triângulo. Eu vou deixar ele na mesma posição do triângulo, digamos assim, original, que é o ABC, tá? Se eu conseguir girar esse negócio aqui. Ele fica com frescura para girar, tá vendo? Aí, tá bom. Então, aqui está o primeiro triângulo, vou aumentar um pouco do tamanho dele, é o ABC. Eu vou ter mais dois triângulos exatamente no mesmo formato. E eu já vou provar para vocês que eles têm o mesmo formato, tá bom? Então, vou deixar um triângulo aqui, vou fazer mais uma cópia, vou colocar o terceiro triângulo aqui, que para mim vai ser o menorzinho. Tá legal? Bom, vamos lá então marcar os vértices. Então, o primeiro triângulo aqui é esse maior, aqui é o ângulo de 90 graus, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Aqui, então, como eu quero comparar os triângulos, e eu quero trabalhar com a semelhança, dois triângulos são semelhantes quando eles têm os ângulos internos com a mesma medida. E, evidentemente, que os ângulos correspondentes, tá, eles vão determinar depois os lados correspondentes também. Então, propositalmente, eu vou deixar os três triângulos na mesma posição, tá certo? Vamos ver quais são os outros dois triângulos. Um triângulo vai ser esse triângulo aqui da esquerda, que eu vou chamar de triângulo 1, o outro vai ser o da direita, que eu vou chamar de triângulo 2. Tá? Para mim, o triângulo 1 é o menorzinho, vai ser esse daqui, e o triângulo 2 ali é o intermediário, que vai ser esse daqui. No triângulo 1, o ângulo reto fica aqui, ó. Essa medida Hzinho, ela é a altura do triângulo. Para que uma medida seja altura, ela sai de um vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Tudo bem? Então, aqui é 90 graus e aqui tem que ser 90 graus também, porque esses dois ângulos juntos tem que dar 180. Se um lado é 90, para dar 180, o outro tem que ser 90 também. Então, tanto no triângulo 1 quanto no 2, o ângulo de 90 graus ele fica aqui no vértice H. Então, aqui vai ser H e aqui é H também. Então, vamos pensar agora no triângulo 2, tudo bem? O triângulo 2 está aqui, tá? E do triângulo ABC, eu tenho dois ângulos internos. Esse ângulo eu vou chamar de alfa, esse ângulo eu vou chamar de beta. E tem mais. Se aqui no vértice A, tá? É 90 graus, aqui é alfa e aqui é beta, a soma do alfa com o beta tem que ser 90, porque a soma dos três é 180. Então, eu sei desse triângulo, onde esse triângulo aqui é o 1 mais o 2, que é o triângulo inteiro, que alfa mais beta
é igual a 90. E, pessoal, se aqui nesse triângulo alfa mais beta é 90, nos outros triângulos tem que valer a mesma relação. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só copiar isso daqui. Um pouquinho mais para cima. Pronto. Bom, o que eu tenho aqui nesse triângulo 2? No vértice C vale alfa, tá? E eu quero desenhar o alfa na mesma posição que esse triângulo ABC. Então, é assim. Se esses três triângulos são semelhantes, todos os ângulos internos são iguais. Então, aqui vai ter que valer alfa, aqui vai ter que valer alfa também. Tá certo? Bom, no caso do triângulo 2, está tranquilo para achar o alfa. Por quê? No vértice C vale alfa. Então, aqui é o vértice C. O que está faltando no triângulo 2 é o vértice A. Então, aqui é A. E aí é o seguinte, se aqui é 90, a soma dos outros dois é 90. Se aqui é alfa, alfa com quanto dá 90? Beta, conforme eu indiquei no triângulo ABC. Então, aqui tem que ser beta. Então, eu sei que aqui, ó, é igual a beta. E aí, tá fácil descobrir esse ângulo. Por quê? Aqui, nesse vértice, no vértice A, juntando esses dois ângulos aqui, ó, juntando beta com esse pedacinho aqui à esquerda, tem que dar 90 graus, porque ele indicou no desenho. Beta com quem dá 90? Pelo que eu indiquei no começo do exercício, com o alfa. Então, aqui tem que valer alfa, tá certo? Então, no triângulo 1, tá? O alfa fica no vértice A e o beta, que é o outro ângulo, então aqui é beta, fica no vértice B. Prontinho, pessoal. Estabeleci as relações de semelhança e agora eu vou marcar as medidas que ele me deu aqui no desenho, tá? Então, no desenho, ó, pegando o triângulo ABC, o AB mede Czinho, o AC mede Bzinho, e aqui embaixo, ó, o BC mede Azinho. Tá legal? E essa informação é extra, tá? Vamos lá, Ia. Tá bom quando ele faz isso, né? Eu não gosto. Deixa eu só voltar, vou deixar isso daí aqui do lado, para não atrapalhar. Pronto. E vamos fazer aparecer. Agora apareceu. Então, voltando. Já marquei as medidas do triângulo 1 mais 2, que é o triângulo ABC, que é o grande. Vamos marcar agora as medidas do triângulo 2, que é esse daqui. Então, ó, o AC mede Bzinho, o AC está aqui, ó. Vamos lá, aqui é Bzinho. O HC é o M, então o HC é M, e o AH é o Hzinho. Prontinho. Vamos fazer agora a mesma coisa no triângulo 1. Então, no triângulo 1, o AH é Hzinho, tá aqui. O BH, tá aqui, é o BH é o Nzinho. E para terminar, o AB, que é essa medida aqui, é o Czinho. De posse de todos esses valores, o que eu posso fazer aqui agora? Deixa eu puxar os três no mesmo alinhamento. Eu posso estabelecer uma série de relações, pessoal. Quais são as relações que eu posso estabelecer? A razão entre lados correspondentes expressa uma proporcionalidade quando eu relacionar um lado com o outro. Você fala, que? Então, pera lá. Vou relacionar o triângulo AHC com o triângulo BHA. Os dois são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm os mesmos ângulos internos, então eles têm o mesmo formato. Eles podem ter lados com medidas diferentes, mas eles têm o mesmo formato por causa dos ângulos. Tudo bem? E aí vale o seguinte, ó, o lado AH corresponde ao lado BH. Então, se eu fizer a razão entre dois lados correspondentes, associando a outros dois lados correspondentes, eu expresso uma proporcionalidade, quando é uma razão igual a outra. Então, eu vou comparar o AH com o HC. Posso fazer isso? Posso, contanto que eu monte a razão correspondente. Então, o AH corresponde ao BH, é uma razão, o HC corresponde ao HA, é a outra razão, e eu garanto que se eles são semelhantes, essas razões são iguais, portanto, eu tenho uma
proporcionalidade entre os lados. Dá para montar outra? Dá. Eu posso pegar o AC no primeiro triângulo. No segundo triângulo, qual que é o valor correspondente ao BA? Isso é igual, por exemplo, ao AH pelo BH, ou então ao HC pelo HA, conforme você quiser. Eu vou pegar o AH pelo BH. A partir de cada uma dessas relações de proporcionalidade que eu tenho, eu posso fazer as substituições utilizando as letras que me foram dadas, que são os valores aí correspondentes, e estabelecer novas relações. Então, dessa daqui primeiro, ó, puxei para lá, não sei porquê, né? Estava certinho. Então, dessa daqui, o que eu posso fazer? O AH mede H, o BH mede N, e isso é igual ao HC, que mede M, e o HA, que mede H. Prontinho, aqui eu tenho uma relação métrica. Aqui eu posso montar outra relação métrica. O AC mede B, tudo isso sobre o BA mede Czinho. Isso é igual ao AH, que mede H, sobre o HA, sobre o BH, que mede N. Deixa eu só ver se eu copiei certo, pessoal. É o AC pelo AB, tá certo? E aí é o AH pelo BH, tá certo? Por N. Prontinho, pessoal. Então, o que eu tenho? Que o H vezes C, tá certo? Aqui, ó, eu poderia fazer uma multiplicação em X, então H vezes C é igual a B vezes N. Tudo bem? Pessoal, com isso, então... Desculpa, galera, foi mal. Com isso, a gente vai estabelecendo uma série de relações, e essas relações podem ser usadas, tá? Para que depois a gente resolva alguns exercícios que tem esse tipo de situação. Professor, sempre serão 3 triângulos semelhantes? Se o triângulo de fora for retângulo, sim. Se o triângulo de fora não for retângulo, aí não necessariamente. Beleza? Valeu, pessoal!